Olá a todos e a todas, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero comentar com vocês sobre o tema saúde mental. É um tema bastante importante, é um tema que eu acho bastante provável em vários contextos de vestibular, Enem. E eu já peço aqui desculpas, porque eu entendo que vai ser uma aula um pouco maior do que o costume, uma aula um pouco mais longa, né? Porque o tema é bastante relevante, né? Não que os outros não sejam, mas esse tema eu entendo que ele é muito importante para o momento atual. Tranquilo? Só vou projetar aqui e a gente começa. Bom, vamos lá. Já já eu explico por que eu escolhi, né, esse filme como capa da aula, né, saúde mental, já já chego nisso. Primeiro eu quero comentar sobre o conceito de saúde para a OMS. Eu sei que a gente já conversou sobre isso em outros temas, mas é um conceito muito importante que não pode ser deixado de lado, justamente para você entender algumas coisas sobre saúde mental. Porque a OMS entende que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, assim, é, vamos tentar fazer um exercício de esquecer o cenário atual, né, que é um cenário atípico de pandemia, tenta imaginar um cenário, né, normal, condições normais. E aí você já pode, a partir dessa reflexão, traduzir isso para o seu texto. Quem no Brasil está realmente saudável em condições normais? Né? Inclusive para o OMS. Porque quem hoje, em condições normais, né, tem um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, você já pode fazer essa reflexão para si e expressar isso textualmente, né? Quem no Brasil está completamente saudável para a OMS, já que ela coloca a saúde mental como um dos pré-requisitos para ter uma vida plena, né, de bem-estar. Bom, além disso, eu coloquei aqui para vocês o debate sobre a loucura ao longo da história, como que a loucura foi tratada ao longo dos tempos. Quem vai falar disso para nós é o Michel Foucault, né, no seu livro A História da Loucura. O Foucault entende que a categoria de loucura é uma categoria muito mais cultural, porque se você, por exemplo, for pensar na Idade Média, você não tinha patologização da loucura, né? Os loucos eram tratados, né, como até um pouco de normalidade, viviam, né, conviviam normalmente nas cidades. Na Rússia, por exemplo, aquelas pessoas que eram, né, categorizadas como anormais, muitas das vezes eram vistas como pessoas místicas. E isso vai mudar no século XVII, né, com a era cartesiana, em que você vai ter ali essa categoria de louco, né? E depois, no século XIX, você vai ter a patologização da loucura, né? A loucura colocada como doença, né? O que você não tinha no século XVII, na era cartesiana. O que você tinha no século XVII era ali um padrão de normalidade, né? Muito devido ao fato do pensamento do René Descartes. Tranquilo? Já a gente vê um pouco disso. E aí depois eu quero comentar com vocês sobre o tratamento oferecido aos loucos e a luta antimanicomial. É claro que essa discussão está colada à discussão do Michel Foucault, né? Quando você fala e quando você reflete sobre a questão dos loucos na história, você, de certa maneira, também reflete sobre o tratamento oferecido a essas pessoas. Você pode ver isso também por meio da história da arte. Só para te mostrar alguns exemplos, aqui tem o Hieronymus Bosch, né, que é um pintor que vai tematizar muito a loucura, é uma tendência. Então, por exemplo, aí você tem um quadro feito no intervalo de tempo, né, de 1490 até 1500, até 1400 e 1500, perdão. Então aí você pode entender século XV, um óleo sobre tela, Renascimento Nórdico, o Navio dos Loucos, né, que está hoje no Museu do Louvre. Esse quadro é importante, o Foucault vai falar sobre esse quadro. Ele é importante por várias questões, né? Essa questão do Navio dos Loucos é uma temática recorrente, inclusive no finalzinho da Idade Média. Só que aqui você tem uma outra questão, e para você ver, eu coloquei essa pintura para você conseguir enxergar que o conceito de loucura, o tratamento acerca do louco, tem muitas influências culturais, não é nada muito físico, muito estático. Por quê? Dá para você analisar a obra e entender que existe um discurso moralista acerca da loucura nesse momento histórico, que é expressa pelo pintor Bosch. Porque veja uma coisa, aqui você tem uma denúncia, né, de pecados, né? Por exemplo, aqui você tem, né, pessoas notadamente ligadas à religião, ao catolicismo,
sendo distraídas pela comida. Então, tem muito essa questão de que aquela pessoa que peca, aquele pecador frequente, excessivo, ele é visto como um louco, ele foge da racionalidade. Aquela pessoa que é racional, que tem uma vida equilibrada, que não é uma pessoa, lógico, né, vista como uma pessoa louca, é aquela pessoa que segue as normas da Igreja Católica. Tem várias leituras sobre esse quadro, não é uma leitura única, é um quadro polissêmico, não é à toa que é uma obra de arte. Por exemplo, tem alguns autores que vão falar que, aqui no caso, essa árvore, né, muito próxima ao navio, né, na verdade, uma árvore que está dentro do navio, é a árvore da razão, que os loucos estão distantes. Então, tem muitas leituras sobre esse quadro, leituras diferentes. Mas uma coisa é válida: existe um discurso moralista e os loucos são colocados como pecadores. Estou te mostrando isso só para você perceber que existe uma influência da própria cultura para essa categorização. Outro quadro do Bosch, aqui 1475 até 1480, o tempo de produção. É claro que essas datas não são muito... É claro que pode ter aqui uma diferença. Um óleo sobre tela também, renascimento nórdico, renascimento dos países do norte, extração da pedra da loucura. Isso aqui é muito legal, né? Porque esse pintor, ele expressa no quadro uma concepção que existia no momento, que os loucos tinham uma pedra na cabeça. Ele coloca isso, vai ilustrar. E existe uma leitura nesse quadro que é muito legal, né? Você tem aqui um livro fechado na cabeça de uma pessoa, de novo, notadamente católica, né? Como se fosse uma crítica, né? Essas pessoas têm um livro fechado na cabeça, não um livro aberto. Por isso que elas acreditam nisso, né? Que o louco tem uma pedra na cabeça. De novo, para você ver como que o tratamento dado a essas pessoas tidas como loucos, isso vai sendo alterado, ainda bem, né? Só para você ver um pouco desse atraso, né? A gente pode falar de atraso, de você entender que a pessoa tem uma pedra na cabeça. Bom, ainda nesse sentido de você entender esse histórico da loucura, aqui você tem Rafael Sanzio, aqui já Alta Renascença, século XVI, está no Museu do Vaticano, a Transfiguração de Jesus. Aqui você tem uma questão interessante, que é algumas doenças sendo encaradas como loucura, muito devido ao fato de que não existia uma literatura médica naquele momento histórico para estudar melhor algumas doenças. Por exemplo, aqui, alguns historiadores, alguns críticos entendem que essa figura, um pouco agitada, atordoada, é uma pessoa epilética e é tratada como louca. Né? Nesse momento histórico era tratado, a epilepsia era tratada como um sinal de loucura, de insanidade, para você entender de novo, tanto que esse conceito ele foi sendo lapidado. Bom, e aqui eu coloquei dois quadros, até saiu um pouco aqui a descrição desse. Aqui é o Diego Velázquez, né, com o retrato do bobo Juan Calabazar, né, 1639, que na verdade ele fazia um serviço, prestava um serviço ao rei da Espanha e convivia normalmente ali com a corte, para você ver de novo que você não tinha notadamente em todos os períodos históricos essa exclusão, né, do outro, essa exclusão do louco. Aqui no caso você tem um quadro do Picasso, que está no Museu Picasso, 1904, aquarela sobre cartolina, né, que na verdade aqui você vê um retrato, uma ilustração de um louco que vagava lá em Madrid, que foi retratada, né, uma imagem retratada pelo Picasso, para você ver o tanto que essa temática não está longe de nós, assim, muito presente. E aí eu chego onde eu queria, que é o Munch com o Grito, né? O Óleo sobre Tela, Galeria Nacional de Oslo. E aqui eu já quero tratar de um outro fator, que é como que as influências históricas elas podem condicionar a loucura, podem condicionar a insanidade. Esse quadro você já conhece, eu quero falar muito mais de outras obras. Bom, tanto a obra do Munch quanto o Paul Leni, aqui com Homem que Ri, essas duas obras, essas duas expressões artísticas estão enquadradas dentro de um momento histórico que é chamado de expressionismo alemão. O expressionismo alemão é um momento muito importante para você entender como que as condições históricas facilitaram, impulsionaram a insanidade, impulsionaram uma depreciação da saúde mental. Por quê? A Alemanha, pós Primeira Guerra, foi jogada no chão com o Tratado de Versalhes. Você sabe, você estuda lá na história, o
Tratado de Versalhes impôs várias limitações econômicas à Alemanha. E a população sofreu bastante, com pobreza e miséria. E aí você começa a acontecer um movimento na Alemanha de expressar essa tristeza, essa insanidade, essa angústia. Eu até entendo que o momento que estamos vivendo agora é muito parecido, é muito semelhante ao momento que a Alemanha viveu isso, né? 1928, 1930, esse pós-Primeira Guerra. O expressionismo alemão, é muito legal você entender isso, porque ele, ao mesmo tempo, ele reflete as consequências do Tratado de Versalhes, que colocou a Alemanha em uma situação de miséria, e ele também vai adiantar o nazifascismo, o nazismo do Hitler, porque é só essa sociedade totalmente insana, louca, que vai, né, ser responsável, de certa maneira, por colocar um líder nazista no poder. Então, é muito importante você analisar o expressionismo alemão numa perspectiva da saúde mental, como que ele reflete essa condição da população alemã. E aí você tem aí, que é a capa da nossa aula, O Homem que Ri, que é um filme do Paul Leni, que na verdade é um filme baseado em um roteiro adaptado do romance do Victor Hugo, um filme de 1928, do expressionismo alemão. E aí, esse filme conta a história de um cara, né, o personagem tem uma deficiência que ele ri a todo momento, ele não consegue parar de rir. Se você está lembrando de alguém, você está lembrando certo. O personagem Coringa foi baseado, né, sofreu muitas influências do Homem que Ri, desse romance do Victor Hugo. Inclusive, toda aquela atmosfera do Batman tem muita ligação com o expressionismo alemão, esse momento sombrio, tortuoso. Um outro filme importante para a gente analisar é O Gabinete do Dr. Caligari, primeiro filme da estética expressionista, um filme da década de 20, do Robert Wiene, e aqui você consegue ver, primeiro, a forma, né? Uma forma tortuosa, dá para você ver aqui, muito preto, muito contraste com preto e claro, e esse claro que você está vendo aqui não é uma luz natural, é uma luz artificial, justamente para mostrar que a Alemanha, nesse momento histórico, não está sendo iluminada por ninguém, a única iluminação é advinda da loucura, da insanidade. Os temas do expressionismo alemão são temas muito pesados, como morte, loucura, suicídio, é o que você consegue enxergar. E aí isso começa lá nas artes visuais, com Munch, e vai pulverizando para as outras formas artísticas. Até porque, nesse momento histórico que a Alemanha está sofrendo uma pobreza extrema, o cinema fecha, né? Fecha-se o cinema para a entrada, né, do cinema de outros países, por exemplo. Isso também impulsiona, isso ajuda a criação, ao fortalecimento do cinema nacional alemão com o expressionismo. Ok? E aqui, só para a gente entender um pouco, né, lá daquele slide inicial, a questão da luta manicomial, né, que existe hoje, essa luta para tentar olhar mais atentamente para a questão da loucura, não um olhar preconceituoso, né, de você acabar com o outro, aprisionar o louco, né, essa visão, tristemente, ela nasce no século XIX e até hoje ela é muito fortalecida pelos hospícios, inclusive o dia, né, da luta antimanicomial, o dia 18, né, está bem próximo de nós. Tranquilo? Só queria voltar naquele slide, pessoal, peço perdão aí por estar passando rápido, só para a gente comentar outras coisas, sair um pouco desse histórico. Bom, depois disso, né, saúde mental e trabalho, que é um outro debate importante, porque cada vez mais, já discuti isso também em outros temas, a lógica de trabalho que existe hoje é uma lógica que facilita e impulsiona você ter uma saúde mental cada vez mais debilitada. Não é à toa que existe hoje uma discussão forte sobre o precariado, né, que é o proletariado que está sendo precarizado, que é aquela pessoa que, para além de trabalhar durante um longo tempo, das 6 da manhã às 6 da tarde, das 6 da manhã às 8 da noite, ela não para de trabalhar em nenhum momento, justamente porque você tem uma situação que é complicada, e isso é muito expresso pelas nossas tecnologias, que é um cara que depois do trabalho ele chega em casa e ele tem que responder e-mail, ele tem que responder o WhatsApp, e se ele pensa em trabalho, ele está trabalhando. Então, o que você tem hoje é a situação de pessoas que trabalham a todo momento. E isso, é claro, vai depreciar a saúde mental, justamente porque a pessoa não tem um momento de lazer, um momento de ócio, que vai ser muito importante. Né? Não é à toa que eu coloquei para vocês aqui o Bertrand Russell e o Domenico De Masi, que são dois pensadores que vão pensar a necessidade do ócio.
o ócio para alcançar uma vida plena, que não é só aquele momento de não fazer nada, né? É aquele momento de você ter uma fruição, de você assistir aquele filme que você quer, de você assistir aquele livro que você assistir, de você ler aquele livro que você realmente quer ler, até porque isso tá muito, o ócio está muito ligado à criatividade. Agora, tem uma outra discussão também, inclusive o Emicida falou muito bem sobre isso. A necessidade do ócio também não pode virar uma obrigação, que eu vou comentar no final da aula sobre a perspectiva do Byung-Chul Han. Tudo hoje vira obrigação, tudo hoje vira meta. Você ter um momento de ócio, isso não pode ser uma meta também. E tem pessoas que ficam loucas para ter um ócio produtivo e isso vira um peso na vida das pessoas. O ócio que o Bertrand Russell está defendendo, que o Domenico De Masi está defendendo, é aquele ócio que é natural, não é algo que você tem que ficar louco para alcançar, é algo que tem que te ajudar na sua vida, a alcançar uma vida ativa, uma vida plena, saudável. Não, o ócio criativo não pode ser um braço da superprodução. O ócio criativo não pode ser uma força coercitiva. Essa discussão é muito válida, porque hoje, até coloquei para vocês, a superprodução é uma lógica existente nos campos de trabalho, e sobretudo nos campos, né, daquelas pessoas que exercem o trabalho intelectual, isso também acontece, coisa que não acontecia tanto, e existe uma onipresença das forças coercitivas, forças que te cobram, né, forças que te levam a trabalhar cada vez mais. Por isso que o ócio é importante. E aí, saúde mental em tempos de pandemia, misérias e instabilidades, isso está muito ligado ao momento que eu acabei de falar para vocês do expressionismo, que é um momento muito nosso. Pessoas que cada vez mais estão depressivas por não estar, né, se encontrando com amigos, familiares, e aí existe hoje um movimento das pessoas repensarem a importância dos seus laços familiares, seus laços de amizade, e isso cada vez mais ajuda a saúde mental das pessoas ficarem cada vez mais debilitadas, né, inclusive, né, o debate de saúde mental quase que não existir, né, devido a essa condição depressiva, de tristeza, de solidão, né, que impulsiona muito o problema. Tranquilo? Só passando isso aqui. E aí eu entro mais em um repertório associado a pensadores. Um pensador que é importante de ser comentado e está muito na moda, né, e ele merece tudo isso, né, que é o Byung-Chul Han, né, inclusive eu reli o livro dele, Sociedade do Cansaço, para fazer a aula, que é um livro assim, muito impactante, deve ser lido. E aí eu coloquei alguns itens, né, algumas perspectivas sobre a obra do Byung-Chul Han, que é muito preciosa para esse tema, porque esse pensador entendeu tudo que a gente está vivendo, inclusive antecipou algumas coisas na minha perspectiva. Primeiro, o Byung-Chul Han ele entende que existe uma passagem da era imunológica para a era da positividade. Vamos entender isso com calma. A era imunológica é um momento histórico que você tinha um inimigo muito bem demarcado. O inimigo sempre era o outro, o estranho. O inimigo nunca era você, nunca estava em você próprio. O inimigo era o estranho. Te dou um exemplo, Guerra Fria. Se você estivesse do lado do capitalismo, o inimigo era o socialismo. Se você estivesse do lado do socialismo, o inimigo era o capitalismo. Então, essa era a lógica, abre aspas, essa era a filosofia desse momento histórico, século XIX e XX. Só que não existe mais esse momento na perspectiva do Han. Existe uma era da positividade, que o inimigo agora não é o outro, o inimigo está em você. Justamente porque você está no momento de superprodução, de super desempenho, de autocobrança. João, o que isso tem de positivo? A positividade, ela se manifesta no seguinte sentido. É aquela pessoa que chega para você e fala, não, vai lá, é só estudar que você dá conta. Só que essa pessoa não te fala que você vai ter dificuldades, que você vai ter barreiras, que você vai ter você vai pensar em desistir em vários momentos. A era da positividade é marcada por essas pessoas que te vendem a facilidade, mas te escondem as dificuldades, negligenciam as dificuldades e te dão uma receita de sucesso, te dão uma receita de felicidade, né? E aí a pessoa entende, né, e essa sociedade é a nossa, as pessoas entendem que para alcançar um objetivo de vida feliz, você tem que trabalhar muito, produzir muito, ter muito desempenho. Isso causa uma violência neuronal, que é expressa pela depressão, por várias síndromes, né? Por exemplo, síndrome de burnout ou burnout, como queiram, é uma síndrome que está muito ligada ao esgotamento mental, não só o esgotamento físico, é aquele momento em que a pessoa não consegue mais fazer nada porque o mental está destruído. Só para você entender um pouco melhor,
A era imunológica, que é essa era que nós já vencemos, de certa maneira, ela é marcada por um tipo de sociedade, que é a sociedade disciplinar. Justamente porque a sociedade disciplinar, ela nos mostra que o inimigo é o outro, é o estrangeiro, é o externo. Um exemplo de sociedade disciplinar, de construção, que manifesta esse pensamento do século XIX e XX, é o panóptico, do Jeremy Bentham, que foi teorizado pelo Michel Foucault. Essa prisão que eu já comentei com vocês em outros temas. Outra construção que representa a sociedade disciplinar, hospitais, hospícios, a gente estava acabando de dizer, o inimigo é o outro, o inimigo é o louco não sou eu, o louco é o outro, que eu não aceito mais no meu corpo social. Isso mudou, porque a era da positividade, ela é representada pela sociedade do desempenho, que eu coloquei aqui para vocês o coaching, né? Não tem nada mais representativo da nossa era do que o discurso do coaching, que é um discurso baseado na mentira, que é um discurso baseado na picaretagem, né? De te vender a facilidade, te escondendo a verdade das coisas, te escondendo o caminho duro para você alcançar os seus objetivos. O Byung-Chul Han também vai falar muito dessa vida fitness que é vendida nas redes sociais como uma vida da facilidade, né? É só você fazer isso que você alcança um corpo belo, e aí você começa a sofrer por não ter um corpo belo, né? E aí cada vez mais você tem pessoas sofrendo por isso, né? Porque ela não consegue, ela tem uma dificuldade imensa de entender que é difícil mesmo. Só voltando um pouco, essa sociedade do desempenho, que marca uma era da positividade, ela leva a uma sociedade do cansaço, que é o grande conceito-chave do Byung-Chul Han. A sociedade do cansaço, ela é marcada pela autocobrança, pela autoexploração. As pessoas hoje são, ao mesmo tempo, exploradores e explorados. Eu sou o meu explorador e eu sou explorado. Eu sou o meu senhor e eu sou o meu escravo. O Byung-Chul Han vai falar da liberdade coercitiva. Ele vai falar que as pessoas estão presas nas suas próprias liberdades. Não precisa mais de ninguém te cobrar. Não precisa mais do externo. Você se cobra. Você é uma máquina de autocobrança e isso vai causar violências neuronais. Veja, a sociedade do cansaço leva à sociedade do doping. Porque as pessoas, por se cobrarem tanto, né, por uma alta exploração, chega um momento que o corpo não dá conta e aí começam a tomar medicamentos, Ritalina, né, medicamentos para desempenho, que é uma marca da nossa sociedade. E tudo isso está sendo colocado sob um véu de depreciação da saúde mental, né, que cada vez mais é presente. Tranquilo? Bom, coloquei 3 frases que eu gosto bastante do livro. A sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados. É claro que essa frase tem que ser lida em um contexto, que é o contexto que é um contexto em que as pessoas se sentem fracassadas por não alcançarem aqueles objetivos, que é vendido por meio, né, de facilidades. O sujeito do desempenho se entrega à liberdade coercitiva, à livre coerção de maximizar o desempenho, né, que ele vai, inclusive, flertar um pouco com Jean-Paul Sartre. Todas as pessoas estão condenadas a ser livres. A liberdade é uma condenação, é uma prisão. E essa frase em azul eu gosto bastante. Nós nos transformamos em zumbis saudáveis e fitness. Zumbis saudáveis do desempenho do Botox. Assim, hoje estamos por demais mortos para viver e por demais vivos para morrer. Então, é uma situação total de zumbi, né, de cansaço, de esgotamento mental. Quem também vai falar um pouco sobre isso é o Friedrich Nietzsche, a Hannah Arendt. É o Nietzsche, filósofo alemão e autor do livro Crepúsculo dos Ídolos, inclusive indico bastante, é um excelente livro. Nesse livro, O Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche vai falar sobre um tipo de cultura, que é a cultura distinta. A cultura distinta, quem tem, na verdade, uma cultura distinta, é aquela pessoa que criou o hábito de descansar. É aquela pessoa que alimentou na sua vida o hábito de dar uma pausa. Porque o Nietzsche entende que só as pessoas que têm uma cultura distinta, que é justamente essa pedagogia do ver. Por que pedagogia do ver? Que é você ver a vida de outra forma, que não é só ver a vida de uma forma de superprodução, de super desempenho, de autocobrança. É ter uma vida ativa, saudável, alcançar essa vida ativa e saudável. E como que você alcança essa vida ativa e saudável? De 2 vias. Criando essa cultura distinta, por meio de uma atenção profunda, contemplativa, descansando. O descanso está ligado a uma atenção profunda e contemplativa. E também resistir aos estímulos. Quais estímulos? Os estímulos coercitivos. O Nietzsche nos faz um convite, que é falar não. Eu não vou entrar nessa lógica de autocobrança,
eu não vou entrar nessa lógica de competitividade excessiva, porque isso vai depreciar minha saúde mental e eu não vou conseguir alcançar uma posição ativa e saudável. Quem vai falar também sobre isso é a Hannah Arendt, filósofa alemã, que a Hannah Arendt tem uma perspectiva muito interessante sobre o trabalho. O homem, para a Hannah Arendt, sofreu um decaimento. Ele decaiu, né, de uma vida ativa, né, ela escreve, inclusive, victativa, para um estágio de animal laborans. Então, houve um decaimento. Né? O homem caiu apenas para o patamar de animal laborans. E o nome já te ajuda, né? O animal laborans é aquele animal que só trabalha. Então, o homem saiu de uma atividade humana para uma atividade de animal, para um patamar de trabalho. Inclusive, ela vai falar que as atividades humanas, como contemplar, ter atenção, isso foi trocado, substituído por processos meramente biológicos, porque os homens hoje tornaram-se animais que trabalham. Ok? Bom, e aí alguns filmes, né, que eu indico, tal. Nise, o Coração da Loucura é um filme importante, né, para você entender justamente como que os loucos foram tratados ao longo da história. A Anísia da Silveira é muito importante no Brasil porque ela vai entender que a arte também é uma forma de cura, né, e ela vai ter uma resistência, ela vai combater algumas práticas medievais de tratar o louco. Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, também da mesma maneira, vai te mostrar como que o tratamento acerca das pessoas tidas como loucas tem muito de medievalismo, né? E aí você tem, na verdade, um personagem que é um arruaceiro, né, que é castrado, que é domesticado, e aí, de novo, né, dá-lhe Michel Foucault, a sociedade disciplinar, de você deixar as pessoas retas, deixar as pessoas em um nível, abre aspas, de normalidade, domesticação dos corpos, domesticar as pessoas. Cisne Negro e Whiplash são dois filmes que vão tratar de uma perspectiva muito parecida, que é a lógica do alto desempenho, pessoas que para alcançar a perfeição se destroem, né? O Whiplash mostra muito bem isso por meio da história de um baterista de jazz que toca, né, até sangrar, e ele é estimulado por um professor muito fora da curva, né, que explora as pessoas mais do que elas mesmas se exploram. E é claro que isso tem um tom de positividade, só que tem consequências negativas demais. O mesmo caso Cisne Negro. Losers, pessoal, é uma série da Netflix que vai tratar de pessoas que tentaram fazer uma coisa da vida e fracassaram, foram humilhadas, só que depois descobriram algo novo. Eu lembro que acho que no episódio 1 conta a história de um boxeador, o pai queria que esse cara fosse boxeador, ele tentou a todo custo, chega um momento que ele sofre uma lesão, salvo engano, não consegue mais, e aí, nesse meio tempo ele descobre a literatura. E é uma série legal para você pensar saúde mental, para você entender que existe um outro caminho, pode existir um outro caminho, e você não precisa ficar se martirizando. Só afastando aqui, o Gabinete do Dr. Caligari, é um filme do Robert Wiene, década de 20, já comentei com vocês, né, um belo filme para você entender o expressionismo alemão, o mesmo para O Homem que Ri, né, do Paul Leny, que é uma adaptação do Victor Hugo. The Last Dance é uma série que eu recomendo, acho que em vários temas, eu vejo muita coisa interessante nesse documentário, que eu gosto muito, acabei de assistir essa semana, que é um documentário que vai contar a relação do Michael Jordan com o Chicago Bulls, né, desde 92 até 98, salvo engano. E aí, se existem duas pessoas, né, que abraçaram essa autocobrança, essa lógica de desempenho, foi Michael Jordan e o Kobe Bryant. E aí você vai ver muito disso e as consequências que isso gera. Taxi Driver, como eu costumo dizer, obras de arte nós nem comentamos, a gente só contempla. E aqui é uma obra de arte. Taxi Driver, um filme do Scorsese, vai contar sobre um taxista que acabou de sair da guerra do Vietnã, totalmente perturbado, e vai expressar suas perturbações ao longo da cidade, né, de Nova York, né, e aí com psicoses muito associadas ao racismo, à xenofobia. É muito legal ver essa obra, até porque, né, faz parte de um dos grandes filmes dos últimos tempos. E é o Maquinista, que é vivido pelo Christian Bale, né, para você entender um pouco de como que o trabalho pode nos matar a nível da mentalidade. Né? Um cara que de tanto trabalhar, ele começa a ter alucinações, ver personagens e por aí vai. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso. Como eu te falei, a aula é um pouco mais longa. Eu vou deixar, inclusive, para falar sobre
as propostas de intervenção lá no PDF, eu não comentei aqui para não ficar mais longo ainda, então vou deixar lá para vocês nos PDFs. Tranquilo? Além disso, muito obrigado, grande abraço.